Você provavelmente já viu algumas pessoas se exercitando na academia, ou algumas pessoas levantando um peso surpreendente. Mas você sabe como que os músculos funcionam, ou quais são os principais músculos que a gente usa no nosso dia a dia? Então, neste vídeo eu vou te explicar os músculos e entender a função dos principais músculos do nosso corpo. Então, para contextualizar, os músculos são tecidos que se contraem e relaxam para gerar movimento, sendo os principais tipos os esqueléticos, que meio que movem os ossos, os músculos cardíacos, como por exemplo no coração, que ajuda no movimento involuntário, e os músculos lisos, que normalmente têm órgãos internos, como por exemplo no estômago. Mas como que o músculo gera movimento? O cérebro ele envia um sinal para o músculo, depois o cálcio faz as fibras musculares se moverem, depois ocorre um deslizamento das fibras, em que as fibras se encurtam, gerando o movimento. Mas e como que funciona a musculação? Como que você pode conseguir mais músculos? Trazendo à tona o exemplo da musculação, o crescimento é estimulado ao levantar pesos, porque quanto mais força você faz para o seu músculo, mais força ele vai ter que fazer, e isso leva a uma adaptação, em que várias pessoas fazem com o intuito de hipertrofiar, em que quando você faz um exercício na execução, na forma e com o peso correto, em que a sua fibra não seja rompida, mas que ainda gere uma resistência significativa para o seu corpo, ocorre microlesões nos seus músculos, em que durante o exercício, as pequenas fibras musculares do seu corpo têm pequenos cortes que vão se reparando com o tempo. E essa reparação faz o músculo crescer e ficar fortão. Inclusive, num vídeo que eu vi do médico do esporte Paulo Musi, recomenda que você faça 15 repetições em que na 15ª, você esteja com muita dificuldade, mas você consegue fazer 15 repetições facilmente e não te gera nenhum cansaço ou fadiga depois, possivelmente tem algo de errado. E Musi também fala que os pilares mais importantes é a execução, porque se você está fazendo o exercício errado, você pode se lesionar e prejudicar ainda mais. E também fala sobre outros tópicos, como o número de repetições, a dieta e o descanso. Porque afinal não adianta você criar microlesões se você não ter com o que reparar, né? Com os tijolinhos das proteínas. E agora falando especificamente dos músculos, o peitoral maior está localizado na parte frontal do tórax. E a sua função é para o movimento de adução e flexão do braço, sendo crucial para movimentos como empurrar e levantar objetos. Por exemplo, as flexões de braço, ou no inglês push-ups, trabalham intensamente o peitoral maior, dependendo da abertura dos braços. O bíceps braquial está localizado na parte frontal do braço superior, em que sua função é a flexão do cotovelo e ajuda na rotação do antebraço. E por curiosidade, o bíceps é bem famoso pelo seu papel de ajudar nas flexões e no levantamento de pesos. E um outro exemplo em que você usa esse músculo no seu cotidiano é que enquanto você está levantando um copo de água, ou quando você está fazendo a rosca direta, ou para quem acompanha os gringos ou o Sebum, bíceps curls, você usa bastante esse músculo do bíceps braquial, sendo uma possível associação como se o bíceps fosse uma corda que puxa o antebraço para cima quando você dobra o braço. E agora o primo, o tríceps braquial, que está na parte traseira do braço superior, em que sua função é a extensão do cotovelo. E o tríceps frequentemente é usado em movimentos de empurrar. E um exemplo de exercício na academia, exercício de tríceps no banco que você pode fazer, chamado de tricep dips. Mas outros movimentos que você usa é quando você está empurrando uma porta. O deltoide é um músculo que está no ombro e a sua função é a de abdução, flexão e extensão do braço. E uma curiosidade, o músculo deltoide é dividido em 3 partes: anterior, lateral e posterior, cada um tendo funções específicas. E alguns exemplos de exercícios é o temido levantamento lateral, e podem ser feitas elevações frontais também, que trabalham o deltoide. Lembrando que esses exercícios que eu estou falando são apenas exemplos de exercícios em que trabalham tal músculo. Eu não estou dizendo para você obrigatoriamente fazer esse exercício. E uma associação é que o deltoide é como se fosse o leme de um barco, permitindo o movimento
em várias direções. O trapézio está na parte superior das costas e perto do pescoço, em que, como parte das suas funções, está auxiliar o movimento, rodar e estabilizar a escápula, ou omoplata, em que o trapézio ele ajuda a mover a cabeça e os ombros, mas não é ele que faz todo o movimento. E um exemplo de exercício, o encolhimento de ombros, ou shrugs, que trabalha o trapézio. O trapézio pode ser associado a como se fosse uma corda que puxa as velas de um barco, apoiando e levantando o movimento dos ombros. O latíssimo do dorso está na parte inferior das costas e ajuda na extensão, adução e rotação medial do braço. E um detalhe curioso é que esse latíssimo do dorso é as chamadas asas. Por exemplo, quando a pessoa está muito fortuna, diz bate as asas, devido ao formato que ele fica quando esse músculo está bem desenvolvido e hipertrofiado. E exemplo de exercício é a puxada na barra fixa, ou os pull-ups, que trabalham os latíssimos. Afinal, esse músculo ajuda a levantar o corpo em movimentos de puxada. O reto abdominal está na parte frontal do abdômen, em que sua função é como se fosse a flexão da coluna vertebral. É o tal conhecido tanquinho ou six-pack. E alguns exemplos de exercícios que trabalham são as abdominais e o exercício da prancha, que é aquele que parece que o tempo não passa. E uma associação é que o abdômen é como se ele fosse um zíper do nosso corpo, em que ele dá estabilidade para os nossos órgãos e para a parte de dentro do nosso corpo. E estabilizando também a coluna, deixando sua postura melhor, ou pelo menos ajudando. O quadríceps está localizado na parte frontal da coxa e sua função é a extensão do joelho. E o quadríceps ele é formado por 4 músculos, sendo o reto femoral, um dos maiores músculos do corpo, o vasto lateral, vasto medial e o vasto intermédio. E alguns dos exercícios que usam esse músculo são os agachamentos, os squats, que inclusive o Renato Cariani fala que é um dos exercícios mais completos que você pode fazer para as pernas. E também outro exercício que trabalha é as extensões de perna, na cadeira extensora. O quadríceps ele pode ser associado a uma alavanca, em que meio que endireita a perna, sendo crucial para várias atividades, como caminhar, correr e, para jogadores de basquete ou de vôlei, saltar. Lembrando que vários esportes trabalham esse músculo. Isquiotibiais está na parte posterior da coxa, ajudando na flexão do joelho e na extensão do quadril. E é composto por 3 músculos: o bíceps femoral, o semipendinoso e semimembranoso. E um exemplo de exercício que trabalha esse músculo é o famoso deadlift ou levantamento terra. E um exemplo de possível associação é como se esses músculos fossem as molas, que podem permitir dobrar e estender as pernas com força. As panturrilhas estão localizadas na parte posterior da perna, abaixo do joelho, sendo sua função a flexão plantar do tornozelo. E uma curiosidade é que a panturrilha é formada por 2 músculos principais: o gastrocnêmico e o sóleo. Lembrando que o gastrocnêmico é um músculo que é mais aparente na panturrilha, sendo que fica mais aparente quando está hipertrofiado. E um exemplo de exercício são as elevações de panturrilha. Afinal, as panturrilhas ajudam nosso corpo a impulsionar e colocar o corpo para cima. E os famosos glúteos, que está localizado no bumbum ou bunda, tem como função a extensão, abdução e rotação lateral do quadril. E lembrando que o glúteo máximo, que é um dos músculos do glúteo, é um dos músculos mais fortes do corpo e um dos mais usados também. E exemplo de exercícios que podem trabalhar os glúteos é o levantamento de quadril, ou hip thrusts, e agachamentos. E como eu tinha dito antes, é um exercício bem completo, quando feito corretamente. Lembrando que o glúteo ele é ativado em várias partes, não só no exercício da academia. Afinal, ele ajuda a impulsionar o corpo para cima
em atividades como correr ou subir escadas. Afinal, grande parte dos nossos músculos não atuam sozinhos, mas atuam em conjunto com outros músculos para fazer tal movimento. Afinal, nosso corpo ele é incrível e ele atua em conjunto. Lembrando que é difícil falar de todos os músculos em um vídeo só, porque o corpo tem cerca de 600 músculos. Lembrando que caso queiram que eu continue explicando os músculos, ou tem algum outro assunto em específico, comente. E para você que ficou até aqui, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!